Irmãos, eu preciso que vocês prestem muita atenção no que vamos falar agora, porque o que está acontecendo nos bastidores pode mudar completamente o cenário geopolítico da América Latina e afetar diretamente o Brasil. Não é exagero, não é teoria aleatória. São peças sendo movidas em silêncio, sinais ignorados pela mídia tradicional e decisões tomadas longe dos olhos do público. Há indícios fortes de que os Estados Unidos estão preparando uma ofensiva contra a Venezuela, e fontes do próprio Planalto estariam extremamente preocupadas com esse possível movimento. Antes de continuarmos, irmãos, já deixa o like e se inscreve, porque o que você vai ouvir aqui não está sendo falado em nenhum lugar. O contexto é o seguinte: segundo relatos que circulam entre militares, diplomatas e analistas de defesa, o governo brasileiro já trabalha com a possibilidade real de uma incursão militar americana nos próximos meses. E não é qualquer operação. Estamos falando de um ataque de precisão contra alvos estratégicos dentro da Venezuela, podendo ser refinarias, bases aéreas, centros de comando ou até estruturas políticas próximas ao círculo do Maduro. E, irmãos, o Planalto estaria tentando desesperadamente evitar que isso aconteça, porque as consequências seriam devastadoras não só para a Venezuela, mas para toda essa região. Fontes afirmam que o Brasil estaria atuando em 3 frentes simultâneas. A primeira, convencer o imaturo a não reagir militarmente caso os Estados Unidos realizem a primeira ofensiva. E isso porque, se houver resposta venezuelana, Washington ganha justificativa imediata para ampliar os ataques e transformar uma operação pontual em uma guerra total. A segunda frente, ajudar a construir um canal de diálogo improvisado entre Caracas e Washington, tentando reduzir tensões e evitar decisões impulsivas. A terceira frente seria diplomática e estratégica, tentar convencer os Estados Unidos a limitar qualquer ofensiva a um único ataque inicial, sem múltiplos alvos, evitando uma catástrofe regional. Agora, irmãos, o que mais chamou a atenção na live que divulgou parte dessas informações foi o conjunto de evidências sobre movimentações militares americanas. Estariam falando de 30% da força naval dos Estados Unidos deslocada ou pronta para ação na região do Caribe. Isso, por si só, já seria suficiente para gerar alerta máximo. Mas tem mais. O porta-aviões USS Gerald Ford, o mais avançado já construído, estaria navegando próximo à costa venezuelana. E quando um ativo desse porte entra em cena, não é para exercer diplomacia. Ele carrega centenas de aeronaves, mísseis, equipamentos de guerra eletrônica e uma capacidade de destruição gigantesca. Além disso, teriam surgido relatos de que os Estados Unidos declararam que o espaço aéreo venezuelano deve ser considerado fechado, algo comum quando há risco de conflito de grande escala. Ao mesmo tempo, cidadãos americanos foram instruídos a deixar imediatamente a Venezuela e áreas próximas, o que é um padrão clássico antes de operações militares. E qual seria o discurso oficial dos Estados Unidos? Combate ao narcotráfico. Eles justificariam a ofensiva como parte de um plano para interromper o fluxo de drogas e derrubar redes criminosas que operam na região. Mas a narrativa não fecha. A Venezuela não é produtora relevante. Os maiores volumes vêm da Colômbia, Peru e Bolívia. O território venezuelano funciona apenas como corredor de passagem. Por isso, segundo analistas, essa justificativa seria apenas uma fachada. O objetivo real seria derrubar Maduro, assumir controle estratégico do petróleo venezuelano e reorganizar o tabuleiro em direção ao Oriente Médio, preparando uma futura pressão direta sobre o Irã. A live ainda citou que a CIA estaria de olho em assumir o controle do comércio de drogas para financiar ações secretas em conflitos regionais, o que reforça a ideia de uma disputa muito maior do que aparenta. Mas por que agora? Por que a Venezuela tem se aproximado fortemente da China, da Rússia e do Irã? E para os Estados Unidos, deixar um país petróleo dependente, colado no Caribe, alinhado com potências rivais, é simplesmente inaceitável. Além disso, existem informações de que foguetes de fabricação iraniana teriam sido testados em território venezuelano, o que elevaria a atenção. Em outras palavras, os Estados Unidos podem estar vendo a Venezuela como uma porta de entrada das potências rivais na América Latina. E isso acelera qualquer plano de intervenção. Agora falemos do Brasil, porque aqui está o ponto que mais afeta diretamente você. Se os Estados Unidos realmente atacarem a Venezuela, o impacto será imediato na economia brasileira. A fronteira entre Brasil e Venezuela tem mais de 2.000 quilômetros, e a possibilidade de uma onda massiva de refugiados entrando no país é real. Em um cenário de conflito, milhares, até centenas de milhares, de pessoas podem cruzar a fronteira buscando abrigo. Isso pressionaria cidades de Roraima, Amazonas e toda a estrutura nacional. Outra consequência gigantesca é o preço dos combustíveis. Em qualquer conflito que envolva países produtores de petróleo ou regiões estratégicas, o mercado dispara.
Analistas já falam que a gasolina poderia bater $10 se o cenário se agravar. E isso não é exagero. Quando o petróleo sobe, tudo sobe. Transporte, alimentos, energia, logística, comércio e inflação. O impacto seria nacional. Estados inteiros podem sentir falta de produtos, atrasos em rotas e aumento generalizado no custo de vida. E é importante entender que, embora a Venezuela tenha perdido grande parte da sua capacidade produtiva, ela ainda possui as maiores reservas provadas de petróleo do mundo. E isso, irmãos, é suficiente para colocar o país no centro do interesse americano. O que falta não é petróleo, é estabilidade. E para os Estados Unidos, mudar o governo venezuelano poderia abrir novas portas comerciais e estratégicas. Mas tem outro detalhe que quase ninguém comenta: a relação Brasil-Estados Unidos nos bastidores. Falam de uma suposta conversa recente entre Lula e Donald Trump, e até de uma reunião anterior na Malásia. Oficialmente, nada disso é confirmado, mas fontes afirmam que o Brasil teria oferecido uma intermediação entre as duas potências para evitar o pior. O problema é que as movimentações americanas já parecem avançadas demais. O Brasil pode estar tentando apenas atrasar o inevitável. Além disso, essa crise pode desencadear um efeito dominó em toda a América Latina. Países vizinhos poderiam ser arrastados para conflitos internos. Fronteiras podem se tornar zonas de guerra. Grupos armados poderiam aproveitar o caos para operar sem restrição. E alianças políticas podem se romper. O equilíbrio geopolítico da região é frágil. E qualquer faísca pode incendiar tudo. E aí, irmãos, o que vocês acham? Estamos prestes a ver a Venezuela se tornar o novo palco de uma disputa global? O Brasil realmente está preparado para lidar com o que está vindo? Ou estamos apenas assistindo ao início de uma grande reconfiguração mundial? Deixem o like, comentem sua opinião e fiquem atentos, porque nos próximos dias podem surgir informações ainda mais sérias.